Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula aberta. É muito difícil usar o fone junto com o óculos. O óculos fica entrando no meu olho. Vou deixar o chat. Ele vai mostrar se tiver alguma mensagem aqui. Beleza. Então, hoje a gente vai falar. Hoje a aula é bem simples, na verdade, nem vai ter exercício nem nada. Mas eu quero falar sobre there mais o verbo to be. Então, eu decidi fazer essa aula porque essa é um erro muito comum de quem está começando a estudar. E é um erro, como eu disse no e-mail que vocês receberam, é um erro muito fácil de ser fossilizado. Porque, principalmente se a pessoa não tem... não faz aula, né? Se ela aprende sozinha, estuda sozinha, ou não leva as aulas muito a sério, de repente. Faz aula e não leva as aulas muito a sério, né? Isso acontece por quê? Tá. Isso acontece por quê? Porque a gente faz uma ligação com o português que é normal. Você está aprendendo uma língua, o mais natural é você estabelecer relações da sua língua com a língua que você está aprendendo. Mas, e a gente vai falar mais sobre isso no futuro, a gente já falou sobre isso antes também, línguas são sistemas diferentes, línguas diferentes são sistemas diferentes. É claro que algumas línguas são semelhantes, e elas são semelhantes não só o som, né, não só o sonoro, mas também a estrutura da língua é semelhante. Então, a gente tem as línguas latinas, por exemplo, as línguas germânicas, o inglês, desculpa, o português, o espanhol, a estrutura da língua é bem parecida, não só o som. O francês, até onde eu sei, não sei nada de francês, mas até onde eu sei, a estrutura do francês também é bem parecida com o português, com o espanhol, porque são línguas latinas. Mas, por exemplo, a estrutura do inglês e a estrutura do português são completamente diferentes. E quando eu falo estrutura, eu digo como a língua é formada, como a frase, pensando numa sentença, numa frase, como uma fórmula, né? No português, a gente tem... Eu tô queimando um pouco pauta de vídeos futuros, mas não tem problema. No português, a gente tem sujeito... Vamos pensar num exemplo mais óbvio. Bom, a gente tem o adjetivo depois do objeto. Do objeto não, Como é que fala noun em português, tia? Do substantivo. A gente tem o adjetivo depois do substantivo. Então, casa branca. Casa branca não é um exemplo legal, porque tem White House. Mas casa verde, que seja. Isso. Casa verde. Bom, a casa verde, pronto. Né? No inglês, não. No inglês, a gente inverte essa ordem, a ordem do português. Então, green house. O adjetivo tá vindo antes do noun, do noun, esqueci de novo, que ele tá qualificando, né? Esse é só um exemplo, mas tem vários outros exemplos de diferença na estrutura. O alemão, por exemplo, o verbo vem no final, né? Então, essa estrutura é como se fosse um código, uma cifra que decifra o código da língua, do idioma. Por isso, é muito complicado você estabelecer um paralelo que não existe com o português e tentar traduzir literalmente o que você está falando. É o recurso que você tem à mão quando você está começando a aprender, claro, mas entenda que não é assim, tá? Tenha em mente que não é assim e busque mudar esse pensamento conforme você for estudando. Uma das coisas, um dos paralelos que todo mundo faz e que, pelo amor de Deus, tá muito errado, é uma das coisas
mais erradas que eu vejo é usar o verbo ter quando não se deve usar o verbo ter. Então, em português a gente fala, eu tenho X anos, eu tenho 30 anos. Ele tem 24 anos. Ela tem 35 anos. No inglês, a gente não usa o verbo have para isso. Ter em inglês é have, então, I have 30 years old. She has 35 years old. Caiu tudo aqui. Isso não tá certo, isso tá muito, muito, muito absurdamente errado. Por favor, se vocês fazem isso, parem agora, tá? O certo é usar o verbo to be. Isso não tá no assunto there plus verb to be, mas eu só precisava tirar isso do peito porque, por favor, parem de falar isso. She is 35 years old. I am 30 years old. He is, you are 30 years old, tá bom? Então, para idade, a gente usa o verbo to be. Beleza, agora, indo mais para o tema da aula, né? Em português, tem uma coisa no chão. Tem um livro em cima da mesa. Tem uma árvore na rua. Quando a gente fala que alguma coisa existe em português, ou não existe, ou quando a gente pergunta se algo existe, a gente não usa o verbo existir, né? A gente usa o verbo ter. Em inglês, você não pode usar o have. Então, have something on the floor. Não, tá errado. E tá errado num nível que, se você falar isso para um nativo, ele não vai ter a mínima ideia do que você tá falando. Tá bom? O certo... Eu nunca achei que eu fosse usar essa imagem numa aula, mas o certo é there is something on the floor. Então, a gente troca o have por there is. There is something on the floor. A tia tá gostando. Então, recapitulando, não usem have. Have something on the floor não dá para entender o que você está falando. There is something on the floor. E aqui, ó, there's é a contraction de there is. There's. É muito comum a gente contrair there is, tá? É bem, bem, bem comum mesmo. There's. Olha a pronúncia do TH. There's. Na fala, né, é muito comum contrair, às vezes na escrita também a gente contrai there is, tá? Então, de novo, para falar que algo existe, there is ou there are, se for plural. There is singular, there are plural. Alguns exemplos. There's a big tree in the garden. There's a man on the roof. There's a train at 10:30. Então, percebe que os dois primeiros exemplos, eu estou falando que um objeto, uma pessoa, estão ali, né? Existem ali. Então, there's a big tree in the garden. Em português, eu usaria o verbo ter. Tem uma árvore grande no jardim. There's a man on the roof. Tem um homem no telhado. Em inglês, não. Eu tenho que usar there is. E aí, são exemplos concretos. É uma árvore, é um homem. Eu consigo pegar. Agora, there's a train at 10:30. Tudo bem que o trem é um objeto concreto, mas você percebe como o significado aí já é um pouquinho mais abstrato? 10:30 não é um lugar, não é um espaço, não é o garden, não é o roof, é um espaço de tempo, né? É um ponto no tempo. Eu tô falando que tem um trem neste horário. Tem um trem às 10:30. There's a train at 10:30. There are, plural agora, there are 7 days in a week. Negativa, desculpa, não é negativa. There's nothing on TV tonight. There is nothing on TV tonight.
There, tá errado ali o spelling, desculpa, typo. There are a lot of accidents on this road. Então, plural, there are a lot of accidents on this road. Agora sim, negative and questions. Isn't. There is not. Então, eu posso fazer there's not em vez de falar there isn't? Posso. Eu até prefiro. Mas eu prefiro falar there's not, e aí eu pego o aluno que fala there isn't, só fala there isn't porque aprendeu assim. E aí tem um pouco de dificuldade de desaprender e reaprender de outro jeito, mas não tem problema. There isn't tá certo, there's not tá certo também. Eu prefiro there's not porque eu acho que é mais fácil de falar, só isso. There isn't any snow. There aren't many people there. Agora, eu posso falar there not. Não. Como o there termina em RE e a abreviação do are é RE também, eu não consigo fazer isso. É muito difícil de falar. Então, para abreviar there are, tá? Então, eu só abrevio there are quando é negativa, porque aí eu consigo abreviar o are com o not. Então, there aren't, tá? O is, não. O there isn't, there is, there isn't, eu tenho mais flexibilidade com o is. Are there, pergunta agora. O que eu faço na pergunta? O verbo vai para o começo da frase, normal, estrutura de pergunta no inglês. De novo, totalmente diferente do português. Então, are there any restaurants near here? Então, aqui eu tô perguntando se tem algum restaurante por perto. Se fosse português, eu perguntaria, tem algum restaurante por perto? Eu não usaria o verbo existir. Existe algum restaurante? Tá certo, não tá errado, mas a gente não usa, né? Mas quando eu tô fazendo essa pergunta em inglês, eu uso any, tá? Are there any restaurants near here? Seria o algum em português? Nessa pergunta, né? Tem algum restaurante aqui? Are there any restaurants near here? Is there a hotel around this block? Então, tem algum hotel nessa quadra? Beleza. Então, negative questions. E aí, other tenses. A gente só viu presente, né? A gente só viu os verbos no presente. There is, there are. Agora, outros tempos verbais. Passado primeiro, simple past. There was. Então, ó, passado de there is, there was. Passado de there are, there were. There was a good film on TV last night. There were 550 rooms in the hotel. Pergunta, were there any messages for me yesterday? É estranho, mas tá certo. Were there any messages for me yesterday? There wasn't anything to eat. Eu não coloquei nenhum weren't, mas só para anotar aqui para vocês. A abreviação there was not, there wasn't, there were not, there weren't. E aí eu posso abreviar tranquilo, tá? There weren't. De novo, eu não abrevio there com were, mas eu posso juntar there com was, eu posso, mas fica there's também, que é igualzinho there is. Então, eu não consigo daí identificar o tempo verbal, tá bom? Beleza. Present perfect, singular, there has been an accident. Plural,
This road is very dangerous. There have been many accidents. Então, there has been, there have been. Aqui, eu consigo fazer também there's been. Ele fica igual there is, fica igual there was, mas eu tenho been para indicar que é present perfect, tá? Então, there's been. E aqui, there have been. No plural. Futuro. Do you think there will be a lot of people at the party on Saturday? There will be. Qual que é o futuro do verbo to be? Will be. Simples. Do you think there will be a lot of people at the party on Saturday? There will be a new manager soon. Negativa. There won't be time to pack tomorrow. Will not, won't. There won't be time to pack tomorrow. E é isso, eu acho. É isso mesmo. A tia tá mutada, mas ela tá no chat. Tia, tem alguma pergunta? Não, ficou bem claro. Eu tava esperando você. Ficou no mudo que eu tava te ouvindo e ao mesmo tempo fazendo e-mail, aí ia ficar fazendo tá. que não ia dar certo. Beleza. Mas eu tava esperando você escrever, eu não tava esperando ouvir sua voz. Eu dei uma assustada. Mas beleza. Se você que tá assistindo ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta mais específica, comenta no post ou me manda um e-mail. Pode mandar um e-mail para hi@monicasanoli.com.br e pode também sugerir temas para as próximas aulas. Beleza? Era isso por hoje. Obrigado, tia, por assistir ao vivo e até a próxima. Beijo. Beijo.